Bem-vindo ao canal do escritório Rafael Rocha e Santos Advocacia. Aqui você encontra conteúdos claros e objetivos sobre direito tributário para proteger você, seu patrimônio e sua empresa. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa dessas informações. Olá, vamos direto ao ponto hoje, né? O que realmente acontece quando o imposto não é pago? A gente ouve falar, claro, mas a realidade pode ser bem mais dura. Tipo, conta bancária bloqueada, do nada, um imóvel indo para penhora, sabe? Bens leiloados por quase nada. Pois é. E o pior é que muitos só percebem a gravidade mesmo quando a situação já escalou bastante. Começa pequeno às vezes, mas vira uma bola de neve enorme. Exato. Por isso, a nossa ideia hoje é fazer uma análise mais a fundo assim, das consequências de não pagar tributos aqui no Brasil e, mais importante, tentar entender que caminhos existem para tentar reverter o quadro, né? Antes que seja tarde demais. E para essa conversa, né, a gente está se baseando bastante nas informações e na perspectiva do Dr. Rafael Rocha, que é advogado tributarista, CEO lá da Rafael Rocha e Santos Advocacia. Ele tem muita experiência nisso. Perfeito. Então, nossa missão aqui é desvendar, com base nesse material do Dr. Rocha, o que acontece passo a passo quando um tributo fica pendente. E, claro, como agir de forma estratégica para evitar o pior, né? Ele bate muito na tecla de agir antes que fique irreversível. Isso mesmo. A ideia é entender o processo e as saídas. Legal. Então, para a gente começar a desembrulhar isso, quando exatamente nasce uma dívida tributária? Precisa, sei lá, de alguma ação formal do governo, uma notificação? Olha, essa é uma primeira coisa bem importante que o material do Dr. Rocha destaca. A dívida tributária nasce, assim, imediatamente, no dia seguinte ao vencimento do prazo para pagar. Imediatamente, sem aviso prévio. Exato. Não depende de notificação, de processo inicial, nada disso. O simples fato de não quitar o imposto, a taxa, enfim, a contribuição na data certa, pronto, já criou o débito. Dali para frente, já começa a contar juros, multa. Entendi. Então não tem aquela colher de chá, um período de carência, nada. Venceu, não pagou, a dívida tá lá e o relógio financeiro, né, já começa a correr contra a pessoa ou a empresa. Exatamente. É o que a análise chama de ponto de partida para um efeito dominó. Esse não pagamento é a primeira pecinha que cai, sabe? E ela pode derrubar várias outras em sequência, cada uma mais complicada se nada for feito. Nossa, isso já mostra uma urgência então. Pelo que o Dr. Rocha coloca, o tempo aqui é super crítico. Quanto mais cedo a pessoa busca resolver, menores os acréscimos, os juros, as multas e, talvez o mais importante, maiores as chances de negociar, de achar uma saída menos dolorosa, digamos. Com certeza. Ficar parado esperando, olha, parece ser a pior estratégia possível. Aí nessa só faz a conta crescer e as opções diminuírem. É um ponto que aparece muito na abordagem dele. Agir rápido, mesmo depois do vencimento, é fundamental. E falando em conta aumentar, vamos entrar nessa parte que dói no bolso. Multas e juros. Como funciona esse tal efeito bola de neve que a análise menciona? Bom, assim que o prazo vence, o valor original já começa a ser corrigido, né? Os principais acréscimos, segundo o material, são 2. Primeiro, a multa de mora. Multa de mora. Isso, ela é calculada por dia de atraso. 0,33% sobre o valor devido. Parece pouquinho por dia, né? Mas tem um limite, imagino, né? Sim. Ela é limitada a 20% do valor do tributo. Só que tem um detalhe interessante que o Dr. Rocha aponta. Esse teto de 20%, ele é atingido em apenas 60 dias de atraso. 60 dias? Só 2 meses? Exatamente. Em 2 meses, o custo inicial do atraso já está ali, consolidado nesses 20%. É bem mais rápido do que a gente pensa, só olhando a taxa diária, sabe? Faz sentido. É uma subida inicial bem íngreme até esse teto, então. E além dessa multa de mora, tem mais coisa? Tem. Correndo junto com ela tem os juros de mora. Esses são calculados com base na taxa Selic, né, a taxa básica de juros da economia, e são acumulados mensalmente. Então mesmo depois que a multa bateu no teto de 20%, a dívida continua crescendo por causa da Selic. Isso.
Continua crescendo mês a mês, a Selic vai sendo aplicada sobre o valor total, já com a multa incorporada. E ainda tem outras multas, mais pesadas talvez. A análise fala em multas de ofício. Sim, essas são diferentes, não são automáticas só pelo atraso, tá? Geralmente, elas aparecem se tiver uma fiscalização do fisco. Se o fiscal encontrar irregularidades mais graves, tipo omissão de informação, fraude, sonegação, conluio, aí sim, Aí a coisa complica mais. complica. Podem aplicar multas punitivas, as multas de ofício, e essas, olha, podem chegar a 75%, 100%, até 150% do valor do tributo que não foi pago. Depende da gravidade do que foi encontrado. E detalhe, elas se somam à multa de mora e ao juro Selic. Nossa Senhora. Para dar uma ideia mais concreta disso, o material do Dr. Rocha traz um exemplo, né? Um débito de 15 mil reais. Como ele pode evoluir? O exemplo é bem claro. Considerando só a multa de mora chegando no teto e os juros Selic por uns 8 meses mais ou menos, esse valor de 15 mil reais já pularia para algo em torno de 19.200 reais. Quase 30% a mais em 8 meses? E isso sem contar nenhuma multa de ofício por fiscalização, tá? É só o crescimento normal do débito atrasado. Mostra bem o tal efeito bola de neve. A dívida não só cresce, ela acelera o crescimento com o tempo. Fica muito claro porque adiar a solução só piora tudo, né? Um valor que talvez fosse gerenciável no começo pode virar um monstro difícil de parar. Exato. A recomendação que fica da análise é: não espere a cobrança engordar. Mesmo que o débito pareça pequeno, sabe, buscar orientação logo no começo, para entender as opções, pode evitar que ele vire um fardo que comprometa tudo: o orçamento pessoal, a saúde financeira da empresa. Ok. Entendemos como a dívida nasce e cresce. Mas ela não fica só nessa fase administrativa para sempre, né? O que acontece se o tempo passa, nada é feito para regularizar? É aí que entra a famosa dívida ativa. Precisamente. Se o débito não é pago, não é parcelado, não é questionado administrativamente dentro dos prazos legais, aí o governo dá um passo mais formal, mais sério. Ele inscreve esse débito na dívida ativa. Dívida ativa da União, do Estado, do município. Depende de quem é o credor, certo? Isso depende de qual tributo não foi pago. E a análise do Dr. Rocha descreve esse momento como um divisor de águas. Divisor de águas. Por que essa expressão? O que muda tão drasticamente nesse ponto? O que muda, e aí entra um ponto jurídico importante, é o status legal desse débito. Quando ele é inscrito em dívida ativa, ele se transforma num título executivo extrajudicial. Título executivo. Ele passa a ter o que a lei chama de presunção de certeza e liquidez. E o que isso significa na prática, para quem está devendo? Na prática, significa que a justiça tende a aceitar que aquela dívida é válida e que o valor está correto. O governo não precisa provar tudo de novo num processo judicial comum. A presunção joga a favor do governo. O ônus de provar algum erro, fica mais com o devedor. Ah, entendi. Essa presunção de validade é que abre a porta para a próxima etapa, que seria a cobrança na justiça, a execução fiscal. Exatamente. É o que permite ao governo ir direto para a cobrança judicial forçada. Mas antes de chegar na execução fiscal, só o fato de ter o nome inscrito em dívida ativa já traz consequências ruins, né? O material do Dr. Rocha detalha isso. Sim, e são consequências que afetam muito o dia a dia. A primeira e talvez a mais conhecida é a negativação do nome ou do CNPJ. Vai parar no Serasa SPC. Isso. Serasa, SPC e também no CADIM, que é um cadastro específico do governo para devedores. O que na prática trava a vida financeira, né? Conseguir empréstimo, financiamento, até um cartão de crédito. Fica bem difícil. Quase impossível às vezes. Totalmente. Bloqueia o acesso ao crédito. Mas não é só isso. Outra consequência bem relevante é a impossibilidade de tirar certidões negativas de débitos, a famosa CND. Ou, em alguns casos, a certidão positiva com efeitos de negativa, a CPD-EN. E por que essas certidões são tão importantes assim? Olha, elas são exigidas para um monte de coisa. Sem a certidão em dia, a pessoa ou a empresa fica impedida, por exemplo, de participar de licitação pública,
de receber pagamento do governo, de vender um imóvel. O cartório pede a certidão para registrar a venda. Pede, e também para conseguir certos incentivos fiscais, para fazer alterações contratuais importantes na junta comercial. Enfim, muitas portas se fecham mesmo. Limita muito os negócios, as oportunidades. Nossa! Ligando os pontos, fica claro que a inscrição endividativa não é só uma formalidade. É um alerta vermelho piscando, né? Com certeza. A perspectiva do Dr. Rocha é que essa fase é talvez a última janela real de oportunidade para negociar, para regularizar a situação antes que a cobrança vá para a justiça. Porque aí o cenário fica bem mais agressivo. Então, receber uma notificação de inscrição endividativa é um chamado para agir rápido. Sem dúvida, a ação imediata é essencial nesse ponto. Ok. Então, a pessoa foi notificada da inscrição endividativa, as restrições já começaram, mas, sei lá, por algum motivo a dívida continua lá sem solução. Qual é o próximo passo do governo? É aí que o judiciário entra em cena com a tal da execução fiscal. Exatamente. Se a dívida que está inscrita não for paga, nem parcelada, nem suspensa por alguma discussão, aí a Procuradoria da Fazenda, seja federal, estadual ou municipal, tem o poder de entrar na justiça com a ação de execução fiscal. Que é o processo específico para cobrar dívida pública, né? Isso, tem uma lei própria, a Lei 6.830 de 1980, que define como funciona. E como é esse processo para quem está devendo? O que acontece? Bom, a análise detalha que, quando a ação chega na justiça, o devedor, que no processo é chamado de executado, ele é citado. É uma comunicação oficial. A partir daí, o prazo é curtíssimo. Curto quanto? Geralmente, só 5 dias. 5 dias para quê? Para tomar uma atitude. Ou paga tudo, o valor total cobrado com todos os acréscimos, custas, honorários, ou indica bens próprios que sejam suficientes para garantir o pagamento da dívida. Bens para a penhora. 5 dias. Nossa, é uma pressão absurda. E se a pessoa não tiver como pagar nesse prazo? E se não indicar bens ou os bens que indicar não forem aceitos pelo juiz? Aí a situação escala muito rápido para medidas de constrição patrimonial. O juiz determina o bloqueio ou a penhora de bens para forçar o pagamento. É aqui que a coisa fica realmente crítica, sabe? E quais são as ferramentas que a justiça usa para isso? O material do Dr. Rocha lista algumas. Sim, e são bem eficazes, infelizmente para quem deve. A mais comum hoje, e quase instantânea, é o bloqueio de dinheiro em conta bancária e em aplicações financeiras. O famoso bloqueio via Bacen-Jude, que agora é Sisbajude, né? Isso, Sisbajude. Conecta a justiça direto com os bancos. O dinheiro some da conta. Puf! Meu Deus! Um impacto direto e devastador no fluxo de caixa de qualquer um, pessoa física ou empresa. Total. E não para no dinheiro. A justiça pode determinar a penhora de bens. Imóveis, casa, apartamento, terreno. Veículos, carro, moto, caminhão. Para empresas, pode ir em máquinas, equipamentos, estoque. Até parte do faturamento da empresa pode ser penhorado. Pode sim. Existe essa possibilidade de penhorar uma parte do faturamento mensal. E o que acontece com esses bens depois da penhora? Ficam só bloqueados? Não. Se a dívida não for resolvida mesmo com a penhora, o passo seguinte é a avaliação desses bens e leilão judicial. Leilão. O objetivo é vender o bem para arrecadar dinheiro e pagar a dívida tributária. E aí tem um risco enorme que a análise do Dr. Rocha faz questão de alertar. Qual o risco? O bem ser vendido por pouco. Exatamente. É muito comum, infelizmente, que os bens no leilão judicial saiam por valores bem abaixo do valor real de mercado. A lei permite que na segunda tentativa de leilão, o bem seja vendido por um percentual menor do valor da avaliação. Às vezes, 50% até menos. Quer dizer que além da pessoa perder um patrimônio importante que levou anos para construir, talvez, o dinheiro do leilão pode nem ser suficiente para quitar a dívida toda. Exato. Esse é um cenário muito comum e muito doloroso. O valor que conseguem no leilão paga uma parte, mas pode sobrar um saldo devedor. A pessoa perdeu o bem e ainda continua devendo para o governo. É terrível. É uma perspectiva assustadora mesmo. Fica muito, muito claro porque a recomendação é nunca ignorar uma citação de execução fiscal. Com certeza. Ignorar o processo, não se defender,
É basicamente entregar os pontos. É abrir mão de qualquer chance de contestar a cobrança, de proteger o patrimônio. É deixar o caminho livre para todas essas medidas drásticas que a gente falou. Nesse estágio avançado, então. Nesse estágio, a análise baseada na experiência do Dr. Rocha é clara. Só uma atuação jurídica, especializada, estratégica, pode tentar minimizar os danos. Seja questionando a dívida, os valores, os juros, seja buscando proteger bens que a lei não permite penhorar, como o bem de família em certas condições, ou encontrando outras saídas para preservar o máximo possível do patrimônio. Entendi. Bem, o cenário é complexo. As consequências podem ser bem severas. Mas a análise também aponta que existem estratégias, né? Existem caminhos para lidar com a dívida tributária, mesmo quando ela já está grande ou já virou processo. Que tipo de abordagens são essas na visão do Dr. Rocha? Sim, apesar da gravidade, nem tudo está perdido. E ter a informação certa, a estratégia certa, é crucial. A primeira linha de ação, sempre recomendada no material, é uma análise técnica bem detalhada do débito que está sendo cobrado. Uma análise do que exatamente? Não basta olhar o valor que o governo diz que é devido. De jeito nenhum. Essa análise aprofundada vai olhar a origem da dívida, vai conferir como foram calculados os juros, as multas, para ver se está tudo certo, se não tem cobrança em dobro, sabe? Vai verificar se teve alguma falha no processo administrativo lá atrás que possa anular a cobrança. Então podem existir erros na própria cobrança. Podem, e não é raro encontrar. E outra coisa muito importante que essa análise busca é verificar se parte da dívida, ou ela toda, já não estaria prescrita. Prescrita, que é quando o governo perde o prazo para cobrar na justiça. Isso, ou decaída, que é quando ele perde o prazo para constituir o crédito para lançar o tributo. Segundo a experiência que o material reflete, olha, é surpreendente. Mas acontece de encontrarem erros, excessos, prescrição, que podem reduzir bastante o valor devido, às vezes até extinguir a cobrança toda. Interessante. Então, questionar a dívida, analisar a fundo, é um primeiro passo estratégico essencial. Que outras frentes existem? Outra frente muito importante é a negociação. Os governos, federal, estadual, municipais, eles costumam lançar programas de regularização fiscal. Tipo refis, essas coisas? Isso, tipo refis, ou os programas mais modernos de transação tributária. Esses programas podem oferecer descontos bem bons sobre as multas, sobre os juros, às vezes até sobre o principal, dependendo do caso, e dão prazos de parcelamento mais longos. Então, ficar atento a esses programas e saber negociar pode ser uma boa saída. Pode ser uma ótima saída. Analisar bem as condições, ver se vale a pena aderir, negociar com base técnica, pode resultar em acordos bem vantajosos para colocar a situação em dia. E quando a dívida já virou processo, já está lá na execução fiscal, ainda tem o que fazer, além de tentar pagar ou parcelar? Tem sim. Mesmo dentro da execução fiscal, existem estratégias de defesa. A atuação jurídica pode ser desde apresentar defesas mais robustas, como os embargos à execução, que é para discutir a dívida toda. Mas precisa garantir o juízo antes, né? Indicar um bem. Geralmente sim. Ou pode ser uma defesa mais simples, a exceção de pré-executividade, que serve para alegar coisas que o juiz pode ver de cara, sem precisar de garantia, como a prescrição, por exemplo. Entendi. E além de discutir a dívida, dá para proteger os bens. Também. Pode-se buscar substituir um bem que foi penhorado por outro que seja menos essencial para a empresa ou para a vida da pessoa, ou, como eu disse, lutar para que o juiz reconheça que certos bens são impenhoráveis pela lei, como o bem de família, ferramentas de trabalho. E imagino, paralelo a tudo isso, destravar certidões negativas deve ser crucial, né? Para a pessoa ou empresa poder voltar a operar normalmente. Exatamente. Esse é um ponto prático fundamental que a análise ressalta, buscar os meios para conseguir a CND ou a CPDN, mesmo que a dívida esteja sendo discutida ou parcelada. Ter essa certidão é o que permite voltar a participar de licitação, conseguir crédito, vender bem sem problema. Regularizar certidões é muitas vezes um objetivo central da estratégia. Fica muito claro, então, que a mensagem principal que sai dessa análise toda é: não fique parado.
A inércia parece ser o maior inimigo para quem tem dívida tributária. Com certeza. A perspectiva do Dr. Rocha é essa. Agir rápido, com informação, com estratégia, pode ser a diferença crucial entre achar uma solução que caiba no bolso, às vezes até reduzindo o valor, e enfrentar a perda de patrimônio, né? Algo que pode ter levado uma vida para construir. A proatividade é essencial, mesmo quando o problema já está ali. Perfeito. Então, recapitulando rapidinho os pontos principais da nossa conversa, a dívida tributária nasce no dia seguinte ao vencimento, cresce rápido com multas e juros, naquele efeito bola de neve, Isso. chega a um ponto crítico com a inscrição em dívida ativa, que já traz restrições sérias de crédito, impede tirar certidões. E pode acabar na execução fiscal, com risco real de bloqueio de conta, penhora de bens, leilão, e às vezes nem quitando a dívida toda com a venda do bem. Exato. E a chave, como ficou claro pela análise baseada no trabalho do Dr. Rafael Rocha, é agir. Seja entendendo os acréscimos e negociando lá no comecinho, seja buscando acordo depois da inscrição em dívida ativa ou se defendendo tecnicamente na execução fiscal. A ação estratégica, e quanto antes melhor, é fundamental para proteger o patrimônio e buscar a melhor saída. Excelente. E para a gente fechar, fica uma provocação para quem nos ouve refletir. Considerando esse impacto todo que a gente viu, que até uma pequena dívida inicial pode causar, que tipo de processos assim de planejamento financeiro, de revisão fiscal proativa poderiam ser adotados antes mesmo de perder um prazo de pagamento? Boa pergunta. Como a gente pode transformar essas estratégias que são, na maioria, reativas, né, que a gente discutiu com base na expertise do Dr. Rocha, em medidas preventivas de verdade, para evitar que a bola de neve sequer comece a rolar? Fica aí a reflexão. Se este conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa entender mais sobre execução fiscal. E lembre-se, no escritório Rafael Rocha e Santos Advocacia, seu direito é a nossa luta.